Graça e paz, família. Apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição. Hoje vamos falar sobre a pedra que derruba gigante. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 34. Agora não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha e compartilhar a palavra, tá certo? A palavra diz assim, versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, eu tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria e matava. O teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Então veja bem, eu quero que você entenda que só é bem sucedido aquele que aceita o desafio. Às vezes nós vivemos a passividade e a comodidade, e isso só é ingrediente que rouba a nossa conquista. Muitas pessoas ficam paralisadas pelo medo quando chega assim um desafio muito grande, mas aquele que conhece o seu Deus, sabe qual é, e tem uma intimidade com o seu Deus, ele sabe que Deus lhe dá segurança para que ele possa ir à luta. Então Davi se viu diante de um novo desafio. Qual era o desafio? O gigante. Davi era um pastor de ovelhas, homem do campo, aparentemente ali um jovem frágil, mas o que acontece? Davi sabia que o Senhor, o seu Deus, estaria com ele na sua luta, à sua frente, na sua batalha. E aí Davi se posiciona para vencer o gigante e Deus o honra. Entenda isso, Deus ele sempre vai dar vitória para os seus servos que se posicionam. Deus se alegra em honrar os seus servos e ele vai colocar o gigante sim no chão e as pedras lisas em nossas mãos, para que nós possamos sempre ter armas para derrubar todo e qualquer gigante que se manifestar. Então, para que nós possamos ter essas pedras em nossas mãos, nós precisamos ter uma coisa: seja indignado. Tenha uma motivação realmente pela indignação. Saul e todo o exército de Israel, eles ouviram a afronta do gigante, do inimigo, e o que acontece? Aquela afronta os paralisou. A afronta fez com que eles ficassem passivos diante daquela situação terrível. Então Davi aparece, Davi é guiado por Deus. Quando Davi olha aquela situação, ele ficou indignado. Era o gigante afrontando ali o povo de Israel, o Deus de Israel. Então, às vezes, a nossa indignação, ela nos habilita para que nós possamos viver vitória, viver o êxito. Então, todas as vezes que nós nos indignamos com alguma situação, nós conseguimos nos levantar e mudar aquela situação que estava realmente trazendo para nós acomodação ou estagnação. Eu quero dizer que nada vai parar você. Então, para que você possa ter essas pedras nas mãos, é preciso também abrir mão da armadura de Saul. Saul chegou a oferecer a armadura dele para Davi, mas aquela armadura, de certa forma, já era a armadura de alguém que não conseguiu lutar, de alguém que realmente já estava derrotado antes de ir à luta. Então nós não precisamos de característica desse tipo. Veja bem, ainda que a gente tenha referências humanas, que sejam referências deformadas, nós temos que nos espelhar naquilo que Deus coloca no nosso coração. Eu quero dizer que Deus colocou no teu coração capacidades e habilidades. Então use essas capacidades e essa habilidade. Davi ele não se intimidou. Ele chegou logo falando para Saul, dizendo: olha, eu já enfrentei o leão, eu já enfrentei o urso. Ele foi contando detalhes de como ele fez isso daí. Por quê? Porque o lobo, aliás, o leão, o urso, queria pegar a ovelha. Então, para defender os seus interesses, o que ele faz? Ele vai lá e luta com as armas que ele tinha, com aquilo que ele era. Ele não precisava de característica dos outros. Deus deu para ele característica de vencedor, assim como ele deu para você também. Então nós não precisamos vestir armaduras impostas por outras pessoas, muito menos impostas pelo próprio diabo, que às vezes quer colocar em nós uma capa de derrotado, quando nós
somos mais do que vencedores. Uma outra coisa para ter a pedra na mão é sempre buscar alternativas. Busque novos caminhos para você vencer. Eu quero dizer que você vai achar um caminho criativo. Você vai conseguir, você vai sair do lugar comum. Acredite, Deus, Ele vai diferenciar você porque você é servo dele. Ele vai te dar capacidades específicas. Deus, Ele mandou Davi para o campo de batalha com as armas que o próprio Davi havia feito, era a funda e as pedras ali. Davi não usou a espada de Saul, a armadura de Saul, não. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Então nós temos esse dom do artífice, nós temos a capacidade espiritual, sim, para usar novas armas e obtermos novos resultados. Então comece a pedir para Deus criatividade, busque alternativas e tenha essa pedra lisa. Para ter essas pedras em nossas mãos, nós precisamos saber que Deus, Ele já determinou a nossa vitória. Davi, ele tinha consciência que Deus estava com ele. O segredo da vitória de Davi foi justamente a trajetória da pedra, a trajetória dele. Ou seja, a mão de Davi foi guiada pelo próprio Deus. Então entenda, você vai bater na porta certa, você vai entrar no caminho correto, você vai usar o seu potencial. Deus vai te dar a trajetória da pedra, ou seja, você tem um Deus que Ele vai te dar a trajetória da vitória, a trajetória da conquista, a trajetória do sucesso. A tua caminhada vai ser dirigida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que determina a tua vitória. Então, para que essas pedras estejam nas minhas mãos, eu preciso também estar preparado para acertar. Você está preparado para acertar? Meu irmão, preparação é tudo. O guerreiro preparado, ele alcança a vitória. Então conheça a sua geografia, saiba as atividades que você está fazendo, se são certas. Para quê? Para você ficar preparado para dar resultados que precisam ser dados, os resultados corretos. Mas essa preparação toda, ela é primeiro interna, ela é dentro de nós. Então acredite, vença todo o medo, vença os desafios. Quando você está preparado, as coisas nunca dão errado. Então vença os desafios. Deus colocou pedras lisas, você está na trajetória da pedra, na trajetória do sucesso. Aquelas pedras no alforje de Davi, ele pegou 5 pedras. A primeira pedra é a pedra da otimização, ou seja, você tem que aproveitar o tempo ao máximo. Estude, se aplique, não perca tempo. A Bíblia diz que na primeira pedrada, Davi derrubou o gigante. Tá? Jogou a pedra, matou o gigante de primeira. Mas ele tinha uma segunda pedra, era a pedra da estratégia. A gente precisa assim, meu irmão, entender. Ele vai lá no rio. E ali no rio ele pega a pedra lisa. Nós temos um rio onde nós podemos buscar as nossas estratégias. O nome desse rio é Jesus. João capítulo 4 diz que ele é a nossa fonte eterna, a nossa fonte de vida. Então busca a estratégia no mundo espiritual com o Senhor. Tem uma terceira pedra também da criatividade. Deus vai te dar muita criatividade, Ele vai te capacitar. Você vai ser como Davi. O melhor que tinha para usar a funda era Davi. Você também, na sua funda, na sua capacitação, naquilo que Deus te deu, Deus vai te preparar e você realmente vai trabalhar de maneira que vai ser o melhor, criativo, de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Mas também tem a quarta pedra, a pedra que a Bíblia diz era uma pedra lisa, é a pedra que foi trabalhada, é a pedra que passou pelo atrito das pedras, passou pelo atrito das águas, e aí então Davi, ele vai lá e escolhe essa pedra, a pedra que foi trabalhada no dia a dia. Entenda uma coisa, o teu dia a dia tem os atritos, tem as dificuldades, tem as lutas, é para aumentar a tua capacidade de vitória. Então sempre vai ter alguém que vai passar uma lixa em nós para tirar as nossas arestas. Nós somos
tábuas de tabernáculo, tábua que foi trabalhada, alisada, e nós vamos sim, em nome de Jesus, como as pedras lisas, derrubar muitos gigantes. Mas também tem a quinta pedra, a pedra da escolha. A Bíblia diz que Davi saiu para escolher. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar sabedoria para você fazer as escolhas certas, sempre debaixo de fidelidade, de lealdade, de comunhão, de participação, de colaboração, de frutificação. Você vai fazer escolhas certas. E quando você tem essa pedra que derruba gigante, você tem vitória, liberdade, conquista. O seu trabalho vai ser muito melhor para o Senhor e no Senhor, e mais, você vai ter sempre maiores vitórias. Primeiro é o leão, depois é o urso, mas o gigante vai cair também, e você vai ser diferenciado em tudo, porque o Senhor estará contigo em toda a tua caminhada. Pegue essa palavra, guarde no coração e em nome de Jesus, caminhe com a certeza que você é uma pedra que derruba gigante. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração. Amém. Amém.